A paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos. Estamos juntos para mais um momento da Escola Bíblica Dinâmica. Que bom estarmos juntos. Fico feliz com Deus por esta oportunidade. Com vocês, na apresentação desta aula, o seu irmão em Cristo, pastor Júlio de Souza. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os meus irmãos de uma forma linda e gloriosa. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, que Deus venha te guardar, que Deus venha te livrar. Hoje vamos estudar a primeira epístola a Timóteo, que tem como o foco, o incentivo para a preservação da sã doutrina. Vamos orar já para iniciar a nossa aula. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, neste momento, juntamente com todos os nossos irmãos, neste momento especial para compartilhar da sua palavra, para falar do Evangelho, para falar das tuas bênçãos, para falar dos teus milagres. Ó, meu Deus, venha preparar os nossos corações neste momento, que esta aula venha a ser produtiva, que venhamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento, que venhamos agora aqui, ó Pai, ser renovados, que venhamos, ó Deus, ser restaurados pelo poder maravilhoso da sua palavra. Toca-nos, ó Deus, profundamente. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz, para receber a Tua cura, para receber, ó Deus, a unção do Senhor. Sim, meu Pai, visita cada irmão, pastor, obreiro, membro, jovem, criança. Alcança, Senhor, pelo poder da Sua palavra. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos os meus irmãos que oraram comigo neste momento. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de todos os irmãos. Lembro que estamos estudando este manual bíblico, as cartas do apóstolo Paulo e a sua aplicação para a igreja de hoje, a validade desses ensinos para a igreja de hoje. Vamos lá então? Vamos à leitura do nosso textuário, que está na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha só o que o apóstolo Paulo estava advertindo ao jovem pastor Timóteo. Antes de tudo, ore por todos os homens, ore em todos os lugares, porque isto é agradável ao Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Só iniciando a nossa aula, vale a pena a gente ressaltar que Paulo está aqui colocando para Timóteo o princípio fundamental da oração persistente, da oração intercessória e da oração em espírito e em verdade, porque a oração que se pode fazer em qualquer lugar é a oração em que nós nos conectamos a Deus espiritualmente, a conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, pelos conhecimentos, pelos princípios da palavra de Deus. Não deixemos de orar. O apóstolo Paulo exortava este princípio ao jovem pastor Timóteo. Ore sempre e ore por todos, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Vale a pena a gente ressaltar que este texto é uma explicação muito clara de que Deus não predestina pessoas para a salvação. Não existe predestinação incondicional, porque se Deus quer que todos os homens se salvem, é porque Ele espera a resposta positiva
do pecador para a mensagem do Evangelho. Somos salvos pela fé, recebendo a graça de Deus em nossas vidas. Lição aplicada. Vamos identificar aqui algumas verdades que a gente precisa identificar, que a gente precisa guardar dentro desta aula, dentro deste momento que nós temos aqui de estudo bíblico. Preste atenção. Paulo estava preocupado com o futuro da igreja e também com a nova geração de pastores. Na verdade, eu posso dizer que a primeira é consequência da segunda. O futuro da igreja depende da geração dos novos pastores. Porque, preste atenção, Paulo, ele havia executado um trabalho fundamental nas suas viagens missionárias, plantou igrejas, iniciou grandes trabalhos. Contudo, Paulo não poderia cuidar sozinho de todas as igrejas. A igreja está no seu início, a igreja está nascendo. Paulo precisava preparar pessoas para estar à frente, para pastorear as igrejas. E dentre eles nós temos aqui, vamos comentar sobre Timóteo principalmente, e nas próximas aulas também vamos falar de Tito. Esses dois jovens que representam a geração nova de pastores. Paulo precisava preparar esses jovens pastores para que a igreja tivesse futuro. É importante a gente se atentar a isso. Temos um presente a cuidar, temos um presente a zelar, mas se não observarmos as futuras gerações, não podemos contar com uma igreja viva, com uma igreja proeminente amanhã. Paulo compreendeu isso. Precisava discipular, precisava motivar, precisava incentivar aqueles jovens pastores, ainda novos que eram, para executarem o trabalho baseado nos mesmos princípios que ele havia ensinado. Esta nova geração de pastores tinha a responsabilidade de continuar o que ele ensinara. O nosso tempo é bastante curto, eu quero ser muito objetivo com os irmãos. De nada adianta começar bem e terminar mal. Paulo semeou na igreja o evangelho verdadeiro. Paulo cuidou da igreja em que ele iniciou o trabalho, deu ali os primeiros passos com os cristãos, mas ele não queria ver tudo ir por água abaixo. Ele não queria ver tudo se perder. Então ele instruía os novos pastores com a base que ele havia recebido, com aquilo que ele cria e já havia transmitido para aquela igreja. Não era para aqueles novos pastores chegarem em suas igrejas e semearem um novo ensino, semearem um novo evangelho, semearem uma nova ética, uma nova moral. Não. Os novos pastores precisavam seguir o exemplo de Paulo, que era o pioneiro, que era o precursor. Oxalá que os nossos jovens pastores de hoje possam se espelhar na experiência dos veteranos da fé. Eu tenho falado isso há muito tempo. Posso me considerar um pastor jovem? E eu entendo que nós, pastores jovens, pastores novos, devemos seguir os conselhos que Paulo transmitia a Timóteo. A nossa responsabilidade principal é manter-nos naquilo que os nossos pais na fé semearam. Eu não penso que nós, pastores jovens, somos chamados para trazer uma transformação na mensagem do Evangelho, para trazer mudanças drásticas no ensino da palavra de Deus, na doutrina sagrada, ortodoxa da palavra de Cristo. Paulo colocava isso sobre a responsabilidade dos seus pastores jovens, que eles se mantessem no ensino que Paulo havia os dado, aquilo que ele havia ensinado já para a igreja, para que eles chegando lá não fossem falar tudo diferente,
do que Paulo tinha pregado. Você já viu isso acontecer? Chega o pastor A e prega 1, 2, 3. Chega o pastor B e prega 4, 5, 6. Aí quem está lá no meio diz, não sei se eu obedeço o A ou obedeço o B. Na verdade, eu digo, há uma responsabilidade muito grande de quem está chegando agora. De olhar para os pais na fé. De olhar para os precursores. De olhar para aqueles que iniciaram esta obra. Nosso ministério está se completando 58 anos. E eu penso que não é eu que estou chegando agora, eu digo por ser jovem, né? Apesar da caminhada que eu tenho já no ministério, já de mais de 20 anos, mas não é eu que sou um jovem pastor ou qualquer outro jovem pastor que agora vai chegar e dizer, olha, irmãos, nós temos que fazer assim. Temos o exemplo dos pais na fé. Temos o exemplo dos veteranos. Era isto que Paulo responsabilizava Timóteo. Timóteo é jovem pastor. Tito seria um jovem pastor também. E Paulo responsabilizava dizendo, vocês vão seguir conforme a doutrina que eu ensinei. Eles precisavam se cuidar para que não deixasse a doutrina que Paulo havia ensinado para aquelas igrejas se contaminasse. Então Paulo escreve a Timóteo, a fim de que ele preservasse a verdade bíblica. Já disse isso em outros momentos, em outras oportunidades. Nunca é demais repetir. A igreja de Cristo, ela não avança pela inovação. A igreja fiel de Jesus Cristo, ela avança pela preservação. Paulo não queria ver o seu trabalho ir por água abaixo. Paulo já é um pastor experiente, é um missionário de muita idade. Paulo já está avançando em idade, Paulo já é um ancião. Acredite-se que a segunda epístola que ele vai escrever depois para Timóteo seja o último livro que ele escreveu. Já está velhinho, está prestes a morrer. Mas Paulo queria se assegurar, quando ele partisse, ele teria pessoas que iriam continuar o trabalho da mesma forma que ele iniciou, da forma como ele começou e deu certo, da forma como ele iniciou e deu resultado e prosperou e Deus abençoou. Repito, precisamos perseverar na preservação da verdade bíblica, na preservação da doutrina santa, das verdades ortodoxas da palavra de Deus que não podem ser mudadas. Vamos lá, seguindo a nossa aula. Temos 3 objetivos em nossa lição de hoje. Primeiro é entender o cuidado para com os líderes religiosos, compreender que as pessoas qualificadas colaboram para o crescimento da igreja. Em terceiro lugar, precisamos perceber a importância em defender a sã doutrina bíblica. 3 objetivos muito importantes. Eu desejo que nós juntos alcancemos esses 3 objetivos durante esta aula. Fique conosco, não sai daqui antes de terminar. Temos uma curiosidade. A palavra imortal aparece apenas uma vez na Bíblia Sagrada e está na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Leitura bíblica em classe. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 8. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Versículo de número 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais.
mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Amém, irmãos? Paulo está advertindo aqueles que distorciam a doutrina perfeita da palavra de Deus por interesses pessoais. Paulo diz aqui bem claramente que essas pessoas eram soberbas e traziam sérios danos para a igreja, levando uma falsa piedade, uma aparência equivocada de piedade, mas que na verdade era simplesmente para eles alcançarem os seus objetivos meramente pessoais. Paulo estava repreendendo este mal que havia naquela igreja. Introdução ao comentário. Começando a nossa aula, vamos lá. E você que não compartilhou ainda, não espera não, compartilha já. Compartilha agora. Compartilha agora aí com todo mundo essa nossa aula que está abençoada nesta noite. Introdução ao comentário. Após Paulo estar 2 anos em uma prisão domiciliar em Roma, conforme Atos capítulo 28, versículo 30, Paulo vai viajar com os seus filhos na fé e seus discípulos, Timóteo e Tito. Primeiramente, ele vai para a cidade de Éfeso, onde Timóteo vai ficar ali responsável por aquela igreja. Logo em seguida, ele vai ir para a ilha de Creta, que era uma grande ilha, a maior da região, e ali ele vai deixar Tito. Hoje vamos falar só de Timóteo. Temos a aula de hoje e a próxima para falar de Timóteo. Depois a gente vai falar do irmão Tito também, que tem uma história muito interessante para nós. Ambas as cartas, tanto as duas de Timóteo, as duas a Timóteo e a carta a Tito, elas são conhecidas como cartas pastorais, porque elas têm esse objetivo, de instruir os colaboradores de Paulo. Acredite-se que ela tenha sido escrita, entre 62 e 64 depois de Cristo, Talvez essas 3 cartas tenham sido escritas dentro deste período, 62, 64 depois de Cristo, em uma das cidades da Macedônia. Como já disse, o objetivo era instruir, esses fiéis colaboradores de Paulo para que eles soubessem liderar, já que eles eram jovens, eram novos, não tinham experiência pastoral. Paulo precisava instruí-los a respeito de liderança, de estar à frente de um povo, de estar à frente de uma igreja, e conseguir estabilizar aquela igreja, para que assim então, tendo estabilidade na liderança, eles pudessem focar na recompensa do episcopado. E Paulo vai dizer qual era essa recompensa, a gratificação desta recompensa, que era seguir o chamado e conquistar frutos ao evangelho. Eu digo que o problema não é a idade. O problema é, talvez não o problema, mas a solução é alguém que está disposto a aprender com quem tem mais experiência. E nesse ponto eu digo que até muitos, apesar de muito experientes e já ter uma certa caminhada no evangelho, não se deixam ensinar, não querem aprender, rejeitam aprender. Infelizmente, acabam se tornando em si mesmos, por suas próprias decisões e atitudes, infrutíferos para o evangelho. Timóteo e Tito são jovens, são novos, pastores jovens, mas que aceitam a instrução. Aqui está a diferença. Não é um jovem pastor que vai chegar ali e vai dizer, olha, Paulo tá velhinho, encosta o Paulo de lado ali, Paulo tá gagá, deixa o Paulo encostado ali, porque agora o pastor sou eu, sou Timóteo. O pastor agora sou eu, sou Tito. A gente vai ser pastor conforme a nossa geração. A gente não vai ver Timóteo nem Tito agindo desta maneira. Paulo é um pastor antigo, Paulo é um pastor já de muita idade. Timóteo e Tito são discípulos jovens.
e que vão seguir os conselhos do velhinho, né, carinhosamente falando, do velhinho Paulo. Não estão ali para colocar as suas ideias conforme a geração, porque este problema de geração não é de hoje que existe. O conflito das opiniões entre as gerações, isso existe desde que mundo é mundo e vai continuar existindo. Eles compreenderam que para eles terem sucesso na caminhada ministerial, na caminhada pastoral, eles precisavam seguir os conselhos do velho pastor Paulo, do experiente pastor Paulo, para que eles liderassem com sucesso e tivessem uma igreja estabilizada, uma igreja pautada na verdade, uma igreja firme. Eles precisavam ouvir daquele que tinha mais experiência. Ainda falando na introdução da nossa aula, este jovem Timóteo era natural da cidade de Listra, uma cidade na província romana, né? Uma cidade na Galácia, dentro da província romana. Ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. É muito provável, né, que eles tenham aceitado a Jesus, aceitado ao Evangelho na primeira viagem missionária de Paulo, né? Muito provável. Timóteo, ele teve o privilégio, né, já que a sua mãe era judia, de receber a instrução bíblica, a instrução da palavra de Deus, do temor de Deus, com a sua mãe Eunice e também com a sua avó Lloyd. Paulo vai dizer isso, né, que Timóteo foi instruído pela sua mãe e pela sua avó. É muito importante, irmãos, nós, pais responsáveis, instruir a nossa nova geração. Timóteo não seria nada se primeiro não tivesse recebido o ensino dentro de casa. Sempre se deve começar dentro de casa. A igreja tem um papel didático, sim. A igreja tem a responsabilidade, sim. Mas o trabalho primordial acontece dentro do lar, dentro da casa. Eu diria que o passo inicial de fé precisa ser aprendido com os pais, com os responsáveis. Timóteo aprendeu desde a sua meninice, desde a infância. Aprendeu com sua mãe, aprendeu com sua avó. Muito provável que durante um tempo, né, o seu pai não temesse a Deus. Seu pai era grego. Mas ele pôde seguir o exemplo da verdade através da sua mãe e através da sua avó. Quando ele conheceu Paulo, ele passou a seguir Paulo. Começou a ser companheiro de Paulo. E ele acompanhou pelo menos aí durante 11 anos e acabou por ser um dos maiores companheiros ministeriais de Paulo. Se tornou representante de Paulo nas 4 igrejas da Ásia, sendo elas Tessalônica, conforme 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, Corinto, conforme a 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Filipos, conforme a 2ª Epístola aos Filipenses. Oh, não tem 2ª Epístola aos Filipenses não, pastor Júlio. Oh, meu Deus do céu. Eu falei que eu sou jovem, mas esquecido desse jeito assim, tô ficando velho, né? Vamos lá. Epístola aos Filipenses, capítulo 2. Não tem 2ª Epístola aos Filipenses. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos 19 ao 23. E também para a igreja de Éfeso, conforme vemos aqui nesta epístola, capítulo 1, versículo 3. Timóteo representava Paulo, então, em Tessalônica, Corinto, Filipos e também em Éfeso, onde ele era pastor. Como já disse, se tornou um dos maiores companheiros, amigo de Paulo. Vamos lá, então, para nosso primeiro tópico, os principais temas abordados nesta epístola. Vamos ver aqui alguns pontos principais, como sempre são 6, que a gente vai observar que Paulo trabalha aqui nessa epístola. Primeiro, nós vemos aqui ele destacando a importância da sã doutrina. No capítulo 1, Paulo é enfático em falar da importância do cuidado, do zelo da doutrina santa, da verdade, do ensino puro da palavra de Deus. No capítulo 2, ele vai falar sobre a oração pública, que é justamente onde nós fizemos a leitura do texto áureo, em que Paulo destaca a necessidade de orar em todo lugar
e por todas as pessoas, pois é o desejo de Deus que todos se salvem. No capítulo 3, versículos 1 ao 13, Paulo vai falar sobre as qualidades ministeriais, qualidades esperadas, qualidades necessárias para aquele que deseja o episcopado. Como Paulo diz que é uma excelente obra, contudo, é necessário sim o preparo. Paulo elogia o desejo daquele que quer seguir a carreira pastoral, mas coloca os critérios que precisam ser considerados. Ainda no capítulo 3, do versículo 14 em diante, e também até o capítulo 4, versículo 11, novamente ele vai falar dos problemas da falsa doutrina e dos falsos ensinos que estavam sendo semeados ali na igreja de Éfeso. Do capítulo 4, versículo 12 em diante, nós vamos ver que novamente ele vai falar sobre instruções pastorais. Como já disse, Timóteo é um jovem pastor, já acompanha Paulo durante algum tempo, pôde aprender ali, né, em um certo estágio, acompanhando, seguindo Paulo, e agora chegou a vez de ele colocar a mão na massa, né, e enfrentar ali as dificuldades que uma igreja tem, que uma igreja demanda. E Paulo vai então ali destacar vários pontos para que ele tivesse os cuidados necessários com a igreja de Jesus Cristo e também com ele mesmo. Por fim, finalizando já no capítulo 6, versículo 13 ao 21, vemos as exortações finais de Paulo a Timóteo. Tópico de número 2. Quais os problemas encontrados na primeira carta a Timóteo? Vamos ver. Lembrando que Timóteo é pastor na igreja de Éfeso, né? Então os problemas aqui encontrados são problemas que haviam na igreja de Éfeso e que Paulo está ajudando Timóteo a resolver esses problemas. Haviam ali falsos mestres que levantavam questões doutrinárias contra os ensinamentos de Cristo. Eles tentavam infiltrar perigosas heresias. Talvez olhando, né, Timóteo, um jovem pastor, muitos desprezavam, né, a aparência. No entanto, que Paulo vai dizer depois, no capítulo 2, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Paulo não estava dizendo ali aos jovens, eu já vi esse texto ser usado nesse contexto, ninguém despreze sua mocidade, no sentido de dizer, olha, jovens, não desprezem sua mocidade. Temos outros textos para basear esta ideia, para fundamentar esse princípio. O que Paulo está dizendo é, ninguém te despreze, Timóteo, por você ser um jovem pastor. É isso que Paulo está dizendo. Talvez muitos olhavam ali, né, alguns ali que estavam inseridos na igreja já há muito tempo, olhavam o jovem pastor Timóteo e desprezavam. Diziam, esse aí é o pastor, esse rapazinho aí, esse tal de Timotinho aí, esse é o pastor, e desprezavam. E achavam que teriam espaço para semear heresias e contrariar os princípios de Cristo dentro daquela igreja. Mas Paulo vai dar as ferramentas necessárias para Timóteo combater os tais. Veremos agora no próximo slide uma tabela que vai destacar ali os problemas que foram encontrados nesta igreja. O primeiro deles é que havia uma preocupação com fábulas e genealogias, conforme podemos ver no capítulo 1, versículo 4, e também no capítulo 4, versículo 7. Havia uma preocupação com aquilo que não era importante, com histórias e com genealogias intermináveis, como disse Paulo. Preste atenção, irmãos, nem todo assunto edifica. É muito provável, né, que aqueles homens queriam ficar vasculhando os escritos sagrados para descobrir quem era pai de quem era avô de quem. Tentavam vasculhar as genealogias dos profetas, dos reis. E isso não trazia edificação alguma para a igreja, só trazia dúvidas. E Paulo repreendeu isso. Depois vemos que havia ali soberba que gerava contendas de palavras e controvérsias entre os irmãos, conforme o capítulo 6, versículo 4. Dentro do raciocínio do primeiro problema, esses homens soberbos estavam ali contendendo dentro da igreja
daquilo que eles pensavam ser importantes e que na verdade não era nada. Era só para contender, era só para gerar confusão. Você já viu isso? Pessoas que querem levantar argumentos bíblicos só para gerar confusão. Eu acho que você já viu, né? Não é um diálogo ou levantar uma questão bíblica para a gente entender. Aí tudo bem, é saudável, né? A gente encontrar um irmão ou estar numa roda de irmãos e a gente dialogar ali sobre algum assunto bíblico, tentar entender, né? Irmãos, o que os irmãos entendem? Me ajude aí, né? Pra gente chegar numa compreensão sobre esse texto bíblico. Não, isso aí é beleza, é ok. Agora tem gente que quer levantar falatório, intriga, contenda com assuntos bíblicos. Eu acho que você já viu isso. Porque ele viu no YouTube alguém falando sobre aquele assunto, aí ele quer chegar na igreja e quer discutir com alguém sobre aquele assunto. Não, porque tá tal, blá, 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 blá. E fica contendendo, e fica criando intriga. Fica criando intriga entre os irmãos. Isso não convém, Paulo repreendeu isso. Havia ali muitos discursos incoerentes, inconstantes. Discursos que para nada serviam. Era só debates inúteis, falatórios inúteis e profanos. Conforme o capítulo 1, versículo 6 e capítulo 6, versículo 20. Haviam alguns ali que criavam proibições que não eram proibidas na Bíblia. Proibiam casamento, dizendo, olha, não pode casar. Não pode comer tal alimento. Paulo não destaca quais eram ali os alimentos. Mas Paulo diz, gente, se é recebido com ação de graças, pode comer. Se é recebido com gratidão, pode comer. Eles queriam colocar fardos ali sobre as pessoas que não eram fardos de Cristo. Nós vemos ali também interpretações incorretas a respeito da lei judaica. Isso provocava divisões, capítulo 6, versículo 5. A igreja não sabia para que lado ia. Como eu já disse, o exemplo que eu dei do pastor A e do pastor B. Vem o pastor A e prega 1, 2, 3, vem o pastor B e prega 4, 5, 6. A igreja fica dividida. Diz, olha, em quem eu vou acreditar? No A ou no B? Era um problema e Paulo queria acabar com isso. Paulo estava padronizando o ensino. E ali estava Timóteo, este jovem pastor, com esta grande missão. Muitos ali enganavam as mulheres, enganavam as viúvas, capítulo 2, versículo 14. E por fim, o grande problema é que tudo que eles faziam ali dentro da igreja de Éfeso era para obter o lucro financeiro. Conforme o capítulo 6, versículos 5 ao 10. Não faziam por amor. Não faziam pela salvação das almas. Não faziam para socorrer as pessoas. Mas faziam simplesmente pelos seus interesses. Diminui o brilho. Só um pouquinho, irmãos, que meu celular está com 0% de bateria. Está carregando ali, mas não está sendo eficaz. Se porventura acabar a live, eu já inicio novamente, tá bom, irmãos? Se porventura acabar por falta de bateria, você fica ligado que eu já retorno com a live, tá? Porque tá com 0% e é um milagre que esse celular tá funcionando ainda. Foi para 1%. É alguém que tá orando aí. É alguém que tá orando. Foi para 1%. Se parar, eu retomo a live, tá bom, irmãos? Ora aí pelo meu celular aí. Ora aí. Deus abençoe os irmãos que estão participando da nossa live. Deus abençoe a irmã Alana Cássia, irmã Magali Fares, irmã Patrícia Silva, irmã Adriane Ribeiro, Diácono Marquinhos, Deus abençoe, Diácono Orlando, irmã Cleide, nosso irmão André Alexandre de Pacajus, Deus abençoe, pastor Flaudecir, irmã Maria José, irmã Mazé, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão participando. Deus abençoe. Vamos compartilhando aí, irmãos. Vamos compartilhando para mais e mais pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Depois da gente ver os problemas encontrados nesta igreja, vamos ver quais foram as orientações que Paulo deixou para Timóteo e para a igreja. É interessante a gente observar, irmãos, que Paulo não estava preocupado somente com a igreja. Como a gente vê em todas as cartas de Paulo, né? Paulo, com todo
o cuidado, né, com as igrejas, Paulo mostrou também um cuidado muito grande com a vida pessoal do jovem pastor Timóteo, do seu filho na fé. Então ele vai deixar conselhos, orientações de caráter pessoal e também ministerial. Paulo não estava preocupado somente com a igreja. Paulo entendia muito bem que para aquela igreja ir bem, o pastor precisava estar bem. Esta é uma verdade. Para o grupo ir bem, o líder precisa estar bem. Precisamos considerar esta verdade. Uma igreja saudável, ela precisa de um pastor saudável. Porque se o pastor da igreja não está saudável, esta igreja não terá condições de estar saudável. Um pastor de oração conduz uma igreja a ser uma igreja de oração. Um pastor bíblico conduz uma igreja para ser uma igreja bíblica. Mas, por outro lado, um pastor mundano vai levar a sua igreja a ser mundana. Falamos da saúde espiritual, mas também podemos falar da saúde física. Um pastor precisa estar em boas condições também de saúde física, para ter a condição necessária para cuidar do rebanho de Deus. Então, Paulo traz essas orientações para Timóteo, os cuidados que ele precisava, tanto para ele mesmo, quanto para a sua vida pessoal. Paulo traz orientação de saúde para Timóteo e também traz orientações ministeriais para esse jovem e dedicado pastor chamado Timóteo. Paulo destaca aqui 3 responsabilidades do ministro. Já que Timóteo é um ministro do evangelho, é um pastor, Paulo vai colocar 3 responsabilidades fundamentais e que nós precisamos considerá-las. Se você deseja ser um ministro do evangelho, se você deseja o episcopado, se você deseja pastorear, glória a Deus, como eu disse Paulo, excelente obra deseja. E eu digo que a obra necessita, que a obra precisa muito, muito mesmo, muito. Não se esqueça dessas 3 responsabilidades. Número 1, proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Claro que existem dons ministeriais distintos. Ser evangelista é um dom ministerial. Pastorear é um dom ministerial. Ser mestre é um dom ministerial. Contudo, todo pastor, ele precisa ser um proclamador do evangelho. Não adianta dizer, olha, porque eu sou pastor, mas o meu negócio é só ensinar. Eu sou pastor, mas eu não sei ganhar almas. Eu não sei fazer o trabalho evangelístico. É claro, irmãos, preste atenção para não ficar mal compreendido. É claro que todos nós temos ali alguma área, né, na parte ministerial que a gente vai fazer com mais facilidade. Porque de repente aquele ali é um dom que Deus nos deu. Né? Tem pastores que é mais focado no evangelismo, tem pastores que é mais focado no ensino. Mas o pastor, e aí eu digo aquele que está à frente de um rebanho, né? Aquele que dirige uma igreja, uma obra, ele precisa saber lidar tanto com a parte evangelística, que é a proclamação do evangelho. Ele tem que ser um proclamador do evangelho, porque onde se ganhará almas sem trabalhar a área evangelística da igreja? Se o pastor só ensinar, de onde vai aparecer os novos crentes? É preciso evangelizar, é preciso proclamar através das pregações a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação, para que haja novos crentes. Em seguida, esse pastor precisa saber ensinar. Porque aqueles que aceitaram a Cristo através da mensagem evangelística, eles precisam agora crescer na graça e no conhecimento. Precisam amadurecer, precisam desenvolver a sua fé. Então o pastor não pode ser só o evangelista. Ele tem que saber instruir, ele tem que saber ensinar para que a igreja amadureça, para que a igreja desenvolva, para que ele gere novos discípulos que vão seguir a sua trajetória, vão seguir o seu caminho e amanhã serão os novos pastores. Isso não é maravilhoso? É lindo, é glorioso. Em terceiro lugar, não menos importante, todo pastor
tem que ser um defensor da doutrina bíblica. Porque ainda que nós preguemos o evangelho verdadeiro, ainda que nós ensinemos a igreja de Cristo, falsa doutrina, falso evangelho, é como erva daninha. Você não precisa plantar. Ela aparece. É como aquele matinho que nasce na grama de casa. Ninguém vai plantar mato na grama de casa. Mas de repente aparece. Assim são as heresias dentro da igreja. Assim são os falsos ensinos dentro da igreja. Não precisa o pastor plantar. Não precisa. De repente aparece lá no meio lá o engano, a mentira, a heresia. O pastor tem que ser defensor da verdade bíblica. Mas para isso ele tem que ter propriedade. Quando eu digo de defender doutrina, quero que os irmãos me entendam. Não estou dizendo que o pastor tem que ser ignorante e que tem que descer o chicote na igreja com aquilo que ele acha que é doutrina. Da forma que ele acha que tem que falar. Às vezes, ignorantemente, faltando com respeito com as pessoas. Para defender a doutrina, tem que ter propriedade bíblica. Para saber que doutrina você está defendendo. Para saber com que base bíblica a gente está defendendo aquela verdade. Porque senão, nós estamos sendo condutores cegos. Precisamos defender a doutrina, sim, mas com propriedade bíblica. Eu digo, sem dúvida alguma, não porque é o que estou pregando, mas eu me considero um defensor da doutrina. Mas eu não posso falar de doutrina sem apresentar bases bíblicas para aquilo que eu prego. Todo pastor precisa considerar essas 3 responsabilidades. A responsabilidade de proclamar o evangelho para trazer novos crentes à igreja, para que a igreja cresça, ensinar para que a igreja seja nutrida e amadureça com um alimento sólido, e em terceiro lugar, que ele venha defender a doutrina ensinada, para que a igreja esteja protegida contra os males que são semeados pelos falsos profetas. Paulo mostrou claramente a importância que os líderes da igreja fossem capacitados. Paulo vai colocar ali os critérios para o diácono, para o presbítero. Paulo estabelece ali alguns princípios que deveriam ser considerados, já que Timóteo, como pastor, precisaria levantar presbíteros, levantar diáconos para auxiliá-lo. Então, Paulo vai destacar ali quais eram os critérios que Timóteo precisaria considerar para levantar líderes na igreja. Paulo destaca o preparo para que os líderes sejam levantados na igreja. Líderes não podem ser levantados por amizade. Indicação a diaconato, a presbitério, não pode ser por amizade. Paulo colocou critérios que vêm desde a conduta moral, ética, do exemplo de vida, como também da capacidade espiritual para alguém exercer uma função na igreja. A igreja bíblica segue princípios bíblicos. Ninguém pode ser colocado em uma função por causa da amizade. Ah, porque o pastor se simpatizou com fulano de tal, achou legal, gostou dele, achou muito simpático. Aí vai colocar sob uma liderança? Não pode. A liderança bíblica, a indicação aos cargos ministeriais, a separação aos ministérios do diaconato ou do presbitério devem acontecer pelos critérios que Paulo ensinou tanto a Timóteo como também a Tito. Passa por um critério pessoal, moral, de responsabilidade, como também para exemplo espiritual e ministerial. Depois você lê com cuidado as cartas pastorais, tá bom? Aqui não dá tempo da gente falar tudo. Agora vamos já para o tópico 4, já é o último tópico da nossa aula de hoje. Rapidinho a gente caminha para o final, tá vendo? Quais ensinos nós podemos aprender aqui, nesta epístola, para a igreja atual? Em primeiro lugar, Paulo destaca os cuidados com os líderes espirituais. Deus abençoe os irmãos que estão chegando na live, você que não compartilhou ainda,
Compartilha aí, irmãos. Compartilha. A irmã Crochê, Deus abençoe. A irmã Clarice, Diácono Marquinhos, irmã Mazé Bezerra, Pastor Marquinhos, Deus abençoe. Irmãs Paulino, Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Francisca Salete, irmão Luciano Queiroz. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o povo de Deus. Vamos aí compartilhando, irmãos, vamos compartilhando. A irmã Lenide Menezes, irmão Francisco Almeida, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos aí, irmãos, vamos compartilhando para mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Olha só, Paulo apresentava um cuidado grande com aqueles líderes. E o curioso é que eles eram jovens. E Paulo não estava só preocupado, como eu já disse, com aspectos ministeriais e espirituais. Mas Paulo pediu para Timóteo também: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Além de Timóteo cuidar da doutrina, cuidar da palavra, cuidar da igreja, Paulo orientava o jovem pastor Timóteo a cuidar também de si mesmo. Pastor, mas um jovem precisa de cuidado? Um jovem precisa se cuidar, mas um jovem assim, na flor da idade, como Timóteo, precisaria de cuidado físico? Eu digo para você que sim, Paulo sabia o porquê ele estava orientando Timóteo. Talvez Timóteo seria aquele jovem pastor que quer fazer muita coisa no reino de Deus, que quer trabalhar muito no reino de Deus, e de repente deixa de cuidar de si mesmo, deixa de cuidar da sua saúde, e de repente começa a ter problemas físicos, de repente começa a ter problemas psicológicos. Muitos pastores ficam doentes. Sério, pastor? Não, pastor não pode ficar doente não. Se pastor ficar doente é porque está em pecado. Eu já vi gente dizer isso aí. Se encontrar o pastor no médico, se encontrar o pastor no hospital, se encontrar o pastor no posto de saúde, na clínica. Não, pastor. O pastor não pode ficar doente não. Não é o pastor que ora pelos enfermos na igreja e as pessoas são curadas? Como é que o pastor fica doente? Não pode não. Tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado não. Pastor é gente também. Pastor é ser humano. Como eu digo sempre, aqui nessas veias, não corre óleo da unção e nem versículo bíblico. É sangue. Pastor é ser humano também. E muitos, não são poucos, não são muitos, que ficam doentes fisicamente. Muitos com problemas psicológicos. Eu já vi muitos pastores terem infarto, pastores terem AVC, preocupações com a obra, com o trabalho. Problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. Não, depressão não. Pastor não pode depressão, porque depressão é do diabo. Quem disse para você isso? Depressão é um problema físico. Físico que eu digo do organismo, né? Está no psicológico. E que também pode vir por problemas físicos também. Isso é comprovado. Pastor pode ter depressão? Pode ter depressão também. E ansiedade, crises de ansiedade. Outro dia eu comentava assim com a minha esposa, né, sobre essa questão. E eu sei que para eu falar, né, eu também sou pastor, mas eu estou ensinando também outros pastores através desta live. Mas muitas vezes não é desabafo isso, tá? Mas como eu estou num ensino, eu estou aqui como professor, tá bom? Olha agora o professor Júlio falando. Estou ensinando pastores, estou ensinando novos pastores. E também estou ensinando uma igreja. Então, olha só, muitas vezes se cobra tanto do pastor para que ele ligue para o membro, que ele se preocupe com o membro. Se o membro ficar ausente por uma semana ou duas, se o pastor não ligou, que o pastor não se preocupou, porque o pastor não deu atenção. Agora eu digo, quantos de nós, neste ano, pegamos o telefone para ligar para o nosso pastor e dizer: meu pastor, como você está? Meu pastor, como está a sua saúde? Pastor, como você está psicologicamente? Quantos de nós fizemos isso já, hein? Mas se o nosso pastor não ligar para a gente fica chateado. Puxa, eu estou aí há 15 dias sem ir à igreja, o pastor não me ligou. O
pastor não está preocupado comigo, pastor não gosta de mim. Mas quantos de nós, quando chegamos ao culto, a gente se preocupa em chegar para o nosso pastor e dizer: meu pastor, como você está, meu pastor? Você está bem? Meus irmãos, eu estou trazendo uma aula dentro daquilo que está no nosso material. Pelo amor de Deus, não vamos entender isso como desabafo. O pastor Júlio estava desabafando na aula que ninguém liga para ele. Tadinho do pastor Júlio. Não, eu estou dando uma aula, estou falando do que o material está dizendo. Então aqui os irmãos olhem o professor falando, tá bom? Esquece que Júlio é pastor, Júlio aqui é professor. Será que nós temos se preocupado com os pastores? Paulo está ensinando isso nessa epístola. Paulo está preocupado com a saúde do jovem, e ele era jovem ainda. E Paulo está preocupado. Porque jovem também pode ter problema, jovem também pode ter problema de enfermidade. Jovem também pode ter problema de ansiedade. Jovem também pode ter depressão. Se você ainda não teve nenhum momento em que você demonstrou ao seu pastor a sua preocupação com ele, faça isso. Deus vai se agradar. Pois muitos acabam não conseguindo conciliar os aspectos da vida. Trabalho, igreja, família. E muitos chegam até a se suicidar-se. Muitos acabam cometendo suicídio. Pastor, mas isso não pode, pastor. Isso aí é pecado, pastor. Nós temos o nosso entendimento bíblico a respeito de tirar a vida. Nós, biblicamente, dizemos que é pecado tirar a vida. Muito pior tirar a própria vida. Isso não se discute, não vou falar de suicídio aqui, não vou trazer um ensino amplo sobre o suicídio. Mas o que dizer de alguém com transtornos psicológicos, com transtornos mentais? Então, não estou dizendo nem que sim, nem que não. Defendo o princípio bíblico de que matar é pecado, tirar a vida é pecado, mas há algumas situações que precisam ser consideradas. Não sou juiz, não estou defendendo nem A nem B. Espero que fique bem claro esta minha colocação. Mas no ano passado, eu recebi a notícia de pelo menos 2 ou 3 pastores que se suicidaram, se mataram. Vai aparecer alguém apontando e dizendo: não, se matou porque estava em pecado. Mas você sabe o que ele estava passando? Você sabe a dor que ele estava sentindo? Você sabe o que ele estava enfrentando consigo mesmo, a depressão, a ansiedade que ele vivia? E que talvez ele se colocou ali como um super-homem, não quis se abrir para ninguém, não quis falar com ninguém, e foi guardando aquilo até que chegou um ponto que ele não teve como mais administrar isso. Então é importante a gente se preocupar com os nossos pastores. Se você é um pastor, cuide de sua saúde também. O cuidado com a saúde é extremamente importante para que se cumpra o ministério. E eu demorei para concordar com isso. Mas eu cheguei em um ponto da minha vida. E olha que eu sou jovem, olha que eu sou jovem. Olha que eu sou novinho. Dá pra ver que eu sou novinho, né? Né, filho? Julinho tá rindo de mim aqui, né? Deve ter mais alguém rindo de mim aí também na sua casa, né? Mas eu já me deparei com problemas físicos dentro das atividades ministeriais. E eu precisei compreender que eu precisava, eu necessitava encontrar um equilíbrio no meu trabalho, porque a gente às vezes quer se dedicar demais. Eu sei como é a vida de pastor, né? Sei o que os pastores pensam na sua responsabilidade. E às vezes a gente quer fazer demais, quer se dedicar demais e quer... Para Deus mesmo, a gente quer fazer e se preocupa com as almas, com a igreja, com os resultados, com os trabalhos, com os eventos. E de repente o teu corpo começa a dar sinal. E você precisa refletir sobre a sua saúde. Pastores, cuidem de sua saúde. Eu sei que tem muitos pastores me acompanhando, pastores sucursais, pastores de anexos, pastores setoriais. Dê atenção para a sua saúde, porque sem saúde a gente não faz a obra de Deus. De repente a gente acha que tem que fazer demais, não pode parar para olhar a saúde, mas amanhã você precisa parar obrigatoriamente. De repente nem consiga voltar a fazer mais nada. Então dê atenção à sua saúde. Não é pecado pastor ir ao médico. Dá uma olhada como está a situação da saúde, faz um check-up.
Se está tendo algum sintoma, algum sinal na sua saúde, vai olhar, vai cuidar. Deus vai se agradar disso, porque Ele quer que a gente tenha saúde para poder fazer a sua obra. Aquela igreja, apesar dos seus problemas, Paulo teve flexibilidade em tratar com aquela igreja, já que era uma igreja que combatia os falsos mestres, combatia as heresias. Então, até nas exortações, Paulo foi cuidadoso. Para a gente terminar a nossa aula de hoje, vamos para a conclusão. 22 horas com 11 minutos. Vamos concluir a nossa aula. Deus abençoe os irmãos que estão participando. Irmã Michele, Ione, paz do Senhor, irmã Michele, Deus abençoe. Irmãs Paulino, Deus abençoe. Pastor José Paulo, a paz do Senhor, pastor José Paulo, lá da IPDA do Sítio Estrela, Deus abençoe, pastor José Paulo. Deus abençoe, diácono Giovanni Pessoa, Deus abençoe. Irmã Leiliane Souza, confirmando a presença, Deus abençoe, irmã Leiliane. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Jerusa Oliveira. Deus abençoe a irmã Kézima Barroso. Irmã Átila Raquel. Irmã Raquel. Deus abençoe. Irmã Adriana Lopes. Irmã Nájila e Arnaldo. Irmã Oswaldina Pessoa. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos ver quem está conosco. Irmã Emily Sofia. A irmã Mari Livramento, nossa irmã Kátia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Olívia Zene, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmão Zaqueu Júnior, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quem está conosco, o diácono Marquinhos, Deus abençoe. E quem não compartilhou ainda, compartilha aí, irmãos, compartilha aí. Irmão Luciano Queiroz, Deus abençoe. Vamos compartilhar, irmãos, está na conclusão, mas compartilha aí. A irmã Edna Gadelha, Deus abençoe. A irmã Socorro Soares, Deus abençoe. A irmã Leta Ribeiro, a pastora irmã Leta, Deus abençoe. Irmã Fabiana Justino, a irmã Iane e irmão Bruno, Deus abençoe. Diácono Onilson Valentim, Deus abençoe. Diácono Nilson com sua esposa, irmã Elisane, Deus abençoe nossos irmãos. Em nome de Jesus, irmão Evanir Santos, Deus abençoe. Jovem Ana Beatriz, lá da Praia do Futuro. Deus abençoe, irmã Ana Beatriz e todos os irmãos da Praia do Futuro. Deus abençoe o povo de Deus. Vamos compartilhando aí, irmãos. Quem não compartilhou ainda, compartilha aí em nome de Jesus. Vamos lá, conclusão. Terminando a nossa aula, Deus nos deu a responsabilidade de proclamar a palavra da salvação. É nossa essa responsabilidade. Timóteo era ministro e precisava considerar esta responsabilidade. Dentro desta responsabilidade, o ministro de Cristo deve permanecer fiel ao chamado de Deus, mesmo em meio aos problemas. Timóteo tinha problemas? Tinha. Timóteo precisava cuidar de si mesmo? Sim. Mas mesmo em meio às dificuldades que ele enfrentava, ele precisava ser fiel ao que Deus colocou em suas mãos. Ele precisava ser fiel ao que Deus o chamou. Deus havia dado essa responsabilidade. Não era somente uma responsabilidade que Paulo tinha dado a ele, mas era uma responsabilidade de Deus. Irmãos, nós temos que entender que a responsabilidade que nos é dada, ela não é dada pelo homem, ela é dada por Deus. Eu já disse isso muitas vezes. A gente reclamava que antigamente os irmãos levavam tudo para o lado espiritual. Ah, meu Deus, os irmãos levam tudo para o lado espiritual. Mas eu acho que era melhor do que hoje em dia. Porque hoje em dia, as pessoas levam quase que tudo pelo lado material. Quase que tudo pelo olhar secular. Tudo pelo olhar humano. Irmãos, obra de Deus tem que olhar com olhar espiritual. Ministério tem que olhar com olhar espiritual. A obra é de Deus, meus irmãos. A obra é de Deus. A obra não é minha, a obra não é do pastor. A obra é de Deus. A responsabilidade vem de Deus para nós. Pastor, não vou fazer mais nada, pastor. Não vou. Faz aquele biquinho assim, né? Não vou fazer mais nada.
Não é para o pastor que você está falando isso, não, é para Deus. A obra não é do pastor, não. A obra não é do dirigente, não. Se a gente deixar de fazer, a gente deixa de fazer para Deus. Foi Ele que nos deu a responsabilidade. Foi Ele que nos chamou. Você acha que foi o homem que te chamou? Quem pensa que o seu chamado é do homem, ele olha para o homem. Ele desiste por causa do homem. Ah, porque o meu pastor não me deu oportunidade, meu pastor não me viu, meu pastor não me colocou na liderança que eu queria. Porque está pensando que o chamado dele é do homem. Mas quem entende que o chamado é de Deus, fica na posição. Irmãos, olha, você acha, pensa comigo, eu sei que estou falando com gente inteligente aqui. Eu sei que quem acompanha a escola bíblica é gente inteligente. Diz amém aí. Você acha que se Deus tem alguma coisa para tua vida, um ser humano comedor de arroz e feijão vai conseguir impedir? Diga aí para mim aí, diga aí. Se Deus quer te colocar numa posição, se Deus quer te colocar numa liderança, se Deus quer te colocar em um determinado lugar, você acha que algum homem no mundo, seja pastor, seja quem for, vai impedir? Então, irmão, fica sossegado, fica tranquilo. Fica na posição. Vai buscando a Deus. Fica na oração, fica no jejum, fica na palavra. Se prepara. Porque se Deus tem, Ele vai te colocar. Ele pode ficar tranquilo. Não tem homem que impeça, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que falar de novo? Tem gente que olha para o pastor da igreja. Mas esse pastor não dá oportunidade. Mas esse pastor não me vê na igreja. A obra é de Deus. É melhor não ocupar cargo algum do que estar ali colocado pelo homem. Presta atenção. É melhor não ocupar cargo algum do que ocupar um cargo que não é de Deus e é do homem. Não vai prosperar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então busca a Deus, fica na oração, fica no jejum, vai para a palavra, se prepara, porque quando chegar o tempo de Deus, é Ele que vai te colocar no lugar que Ele te preparou. Não há homem no mundo que impeça, repito. A responsabilidade que nós temos não vem do homem, vem de Deus. Se a gente olhar desse jeito, irmãos, a gente vai fazer as coisas bem direitinho para Deus. Se a gente lembrar que a responsabilidade não foi o pastor quem deu, mas foi Deus, a gente vai fazer bem direitinho, a gente vai cuidar, a gente vai zelar, a gente vai fazer com carinho, a gente vai fazer com amor, mesmo no meio da luta. Pastor, estou passando luta, vou entregar a minha função. E quando é que Jesus diz que a gente tem que fazer as coisas só quando estiver bem? Só quando tiver em vento e popa. Mesmo em meus problemas. Olhando para o mundo que nós olhamos é um mundo cheio de problemas, cheio de coisa errada. É corrupção, imoralidade, incredulidade, desigualdade social, intolerância religiosa. Mas mesmo em meio a todos esses problemas, nós vamos perseverar pregando o evangelho, como Paulo orientou a Timóteo. Índices a tempo e fora de tempo, não vamos parar de cumprir a ordem de Cristo, o compromisso de Cristo sobre nós. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos responsabilizou e nós vamos até o fim. Não vamos parar, vamos prosseguir olhando para o alvo da soberana vocação. Foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem te chamou. Não para não, prossegue, leva a mensagem, prega o evangelho, porque é para Deus que nós estamos trabalhando, é para Deus que nós estamos fazendo. Façamos o melhor para Deus, façamos o melhor para Deus, levemos o evangelho, levemos a mensagem. Insta a tempo, fora de tempo, é tempo ou não é tempo, não importa. Devemos semear o evangelho, devemos levar a verdade, devemos falar da doutrina de Cristo. Ele confiou isso a nós. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Opa, saiu um glória a Deus aqui do irmão Julinho, do obreiro Julinho. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aqui nós chegamos já no final da nossa aula. Vamos terminar bem no final. Diga glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe.
Eu quero orar com vocês para finalizar esta aula, porque o tempo já se foi embora. Eu quero orar com vocês para que Deus venha preservar esta palavra em nossos corações. Venha guardar esta chama viva em nossos corações. Deus abençoe a irmã Mazé Bezerra, diácono Marquinhos, irmã Liliane Souza, diácono Nilson, irmã Lenide Menezes. Deus abençoe. Irmã Onete, Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco. Irmã Mariana Nicolas, Deus abençoe. Irmã Antônia Maria, irmã Mariana Nicolas, Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos que estão participando. Diácono Andrade, Deus abençoe. Em nome de Jesus, pastor Marquinhos, Deus abençoe. Eu quero orar agora com todos os meus irmãos, pedindo para Deus nos guardar. Deus abençoe, irmão pastor Alexandre Barbosa, Deus abençoe. Pastor Alexandre, responsável de Pacajus, Deus abençoe, pastor Alexandre. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus, irmã Márcia Nascimento. Eu vi também a irmã Ledícia, Deus abençoe. Em nome de Jesus. E vamos finalizar com uma oração. Quero orar em favor de todos os irmãos, para que a graça de Deus permaneça sobre nós, para que a presença do Altíssimo venha estar sobre nossas vidas neste momento. Vamos orar também por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor venha trazer a saúde, para que o Senhor venha repreender as enfermidades. Vamos orar pelos nossos irmãos, oremos uns pelos outros. Ore por mim, eu também vou orar por você. Oremos uns pelos outros. A vitória será nossa em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós damos graças a Ti neste momento, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos compartilhando da Sua palavra com os nossos irmãos. Meu Pai, que esta palavra venha estar guardada em nossos corações, que esta verdade, ó Deus, venha estar protegida. Senhor, que possamos entender os conselhos de Paulo a Timóteo, guardar a sã doutrina, guardar a palavra, meu Deus, não deixar a tua igreja ser contaminada pelas heresias, Senhor, pelo mundanismo, meu Pai, pela modernidade antibíblica, ó meu Deus, Senhor, pelas inovações antibíblicas, ó meu Deus, tem misericórdia, que como o jovem pastor Timóteo, a nossa nova geração de pastores, venha zelar pela doutrina, venha zelar pela verdade, venha zelar pelos ensinamentos do Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, guarda a tua igreja, guarda o seu povo. Eu oro, meu Deus, por todos os membros, obreiros, jovens, crianças, diáconos, presbíteros. Eu oro, meu Deus, por todos os pastores que estão à frente da obra, meu Deus, muitos deles, meu Deus, muitas vezes padecendo enfermidades, muitas vezes, meu Deus, padecendo, Senhor, de enfermidades psicológicas. Quantos, ó Deus, que ainda não constataram, mas está, meu Deus, já sofrendo de depressão. Talvez ainda ele não sabe porque não foi ao médico, mas está, meu Deus, já com ansiedade crônica. Meu Deus, talvez até já teve, Senhor, ataques de pânico. Eu oro agora, meu Deus, guarda os nossos pastores, guarda, Pai, os teus soldados, guarda, meu Deus, os teus guerreiros, guarda, meu Deus, guarda os meus companheiros, meu Deus, de ministério, meu Deus, esses soldados valiosos que têm feito a tua obra com amor, que tem zelado da palavra, que tem zelado no ensino da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai, oramos agora por tua obra, por tua igreja. Guarda os teus servos, guarda a igreja pentecostal, Deus de amor. Ó meu Deus e meu Pai, oramos também, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos neste momento. Venha curar, meu Deus, venha repreender as enfermidades. Sai enfermidade, sai doença da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, sai enfermidade, saia, repreende agora, meu Deus, este vírus que tem contaminado, Senhor, centenas e milhares de pessoas. Repreende agora essa enfermidade, Senhor. Cura agora o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que foi acometido pela Covid-19. Repreende agora, meu Deus, este mal, repreende essa virose. Sai toda febre alta, saia. Toda dor no corpo, sai agora, saia. Repreende, meu Deus, repreende. Sai. Toda falta de ar, sai agora, saia. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Repreende este mal agora, meu Deus. Repreende este mal, sai. Enfermidade no coração, enfermidade no
neurológica, enfermidade estomacal, enfermidade nas pernas, sai, enfermidade no sangue, nos ossos, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Alcança agora os hospitais, as UTIs, alcança, meu Deus, as CTIs, alcança, meu Pai, agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos que oraram conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós já vamos encerrar a nossa live. Nós já vamos terminar a nossa live de hoje. Que Deus abençoe todos que participaram, todos que compartilharam. Que Deus abençoe. E como eu já disse para os irmãos no programa de rádio, também já disse nas lives, nós temos aí uma previsão de retorno aos cultos presenciais aqui no estado do Ceará. Glória a Deus, quem pode glorificar por isso? Temos uma previsão. Pastor, o senhor está assinando embaixo que vai começar nesse dia? Não, eu estou dizendo que há uma previsão que foi dada pelo estado. Já temos algumas atividades que estão retomando. Algumas atividades já começaram a partir de hoje, né? Abrir, construção civil, enfim. E aí o governo está colocando aí metas para serem atingidas dentro dessas etapas. Se tudo correr bem, e eu creio que vai em nome de Jesus, com a oração da igreja, com a vigilância da igreja, vamos ter que ter todos os cuidados, tá certo? O povo de Deus é um povo vigilante. Se tudo ocorrer bem, a partir do dia 22 deste mês de junho, nós teremos cultos presenciais de nossas igrejas. Quem pode dar glória a Deus? Mas como eu já disse, com todos os cuidados. Daqui para lá também vamos ter que cuidar. Por quê? Se voltar a aumentar o número de casos, aí o governo vai fechar de novo. Vai colocar lockdown novamente. Então vamos orar e vamos cuidar para que tudo aconteça na maior tranquilidade, né? Que tudo venha a dar certo, para que dia 22 a gente retorne às atividades. E teremos muitos critérios, então muito cuidado. As igrejas, né, a princípio, né, vão poder estar com 20% da sua capacidade. Não vai dar para lotar a igreja não, então os cultos vão ser mais rápidos, de repente vai ter que fazer mais de um culto numa noite, não sei, vamos analisar, vou ainda me reunir com os pastores para a gente ver como vamos proceder, né, nesse aspecto. Então, Deus está nos abençoando, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos orar para que dia 22 de junho venhamos estar aí com as portas abertas, realizando nossos cultos presenciais, tá bom? Irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou encerrar por aqui a minha participação. Obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos. Deus abençoe.